Olá, bem-vindos novamente ao Business Time. Eu sou Antônio Miranda e eu apresento este programa com Paola Tucunduva. Muito feliz de estar aqui com vocês. E Manuel Suete. Opa, tamo juntos. O Business Time é uma iniciativa do Guia Brasil América para trazer informação de negócios para você que já empreende ou quer empreender nos Estados Unidos, e a gente sempre tenta trazer algum case, alguém que vai ensinar alguma coisa nova para a gente. Hoje a gente trouxe o Léo Menon, que é especialista em como construir equity, que vai bater um papo com a gente aqui sobre esse assunto tão importante para quem empreende. Mas antes da gente começar, não se esqueça, assine, curta, compartilhe, mande seus comentários e também envie um e-mail para saque@guiabrasilamerica.com, caso você queira apoiar aqui o nosso programa. Léo, é um prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo. Prazer é meu, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Pessoas com boa essência, com excelente propósito e altamente capazes e competentes. Esse tipo de pessoas que me atrai e que eu tenho prazer em estar do lado. Eu que agradeço. O Léo, pessoal, você vai entender daqui a pouquinho, ele é um especialista em construção de equity. O que é isso, né, dentro das empresas? É algo extremamente importante que a gente gostaria que você aprendesse aí, entendesse ou soubesse um pouquinho mais, caso você sabe. Léo, você que tem uma trajetória como executivo e depois como empreendedor, e depois como empreendedor você construiu um fabuloso equity nas suas empresas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória nesse seu mercado, para que as pessoas entendam como é que você fez esse passo a passo até chegar a ser um especialista em construção de equity. Bom, tudo começou quando eu tinha 14 anos de idade. Eu entrei numa escola técnica aqui em São Paulo chamada Senai, e com 14 anos de idade eu achei que a minha vida estava ganha, porque entrei nessa escola para estudar e já registrado, já tinha o meu primeiro registro na minha carteira de trabalho foi aos 14 anos de idade, e registrado através de uma companhia multinacional alemã. Então, com 14 anos de idade, a coisa que eu mais ouvia na época era o seguinte: Léo, a tua vida tá garantida, não faz nenhuma besteira que vai dar tudo certo até o final. Você continua nessa empresa até os 60 anos de idade, você aposenta, e aí, através da sua aposentadoria, sua vida tá ganha e tá em paz. Então, meu filho, não faça nenhuma besteira. Foi a primeira coisa que eu ouvi aos 14 anos de idade. Aí eu entrei nessa escola técnica chamada Senai. Aos 16 anos eu saí dessa escola, fui direto para a indústria. Não tinha nada a ver com escritório, mundo executivo, sala com ar-condicionado, não tinha nada com isso. Aí eu entrei naquele mundo com 16 anos, falei, bom, esse é meu mundo aqui, eu vou ficar até o resto da minha vida e tá tudo certo. Aí com 16 anos aquilo já começou a me incomodar, com 17 me incomodou um pouquinho mais, com 18 eu já achei que aquilo não era tudo que eu tinha na minha vida, porque a minha vida era casa, trabalho, e o meu mundo era aquele, as pessoas que estavam ao meu redor, elas continuavam aquela vida e se aposentavam aos 60, 65 anos, e estava tudo certo. Mas eu comecei a ver que tinha algo maior do que aquilo. Eu não sabia de onde que vinha esse sentimento, era algo quase que visceral, era uma intuição que batia dentro de mim assim, e eu falei, cara, eu acho que aqui não é onde eu quero terminar. E aí com 19 anos de idade, eu lembro até hoje, um dia eu estava trabalhando, eu tinha 19 anos e do meu lado tinha uma pessoa de 60 anos de idade, prestes a se aposentar, era o sênior do departamento daquela área técnica, daquele chão de fábrica, e aí um dia me deu um insight e eu com 19 anos olhei para o lado assim, tinha um cara de 65 do meu lado, eu falei, o senhor me desculpe a pergunta, mas quanto é que o senhor ganha? Aí eu queria já prever meu futuro, né, saber como que eu ia terminar, que estava tudo seguro, tudo garantido, tinha uma segurança ali teoricamente, né, que todo mundo dizia que existia. Aí o cara olhou para mim todo feliz e me disse assim, o cara todo sênior, ele era o top do departamento, ele falou, olha, Léo, meu salário aqui é R$4.500, eu sou a área mais nobre que tem aqui dentro, eu sou o sênior do departamento. Aí naquele momento eu olhei 4.500, falei, obrigado, agradeci, parei assim, abaixei a cabeça, falei, meu Deus, é tudo que eu precisava ouvir, aqui é justamente onde eu não preciso ficar e não posso. O meu salário era 2.000 com 19 anos, o dele com 60 era 4.500. Eu falei, eu vou trabalhar 40 anos para ganhar de 2 a 4.500, tem alguma coisa muito errada aqui. Eu corri para o Recursos Humanos da companhia e pedi a conta, porque eu falei, aqui eu não posso ficar, eu não quero ficar minha vida inteira aqui para ganhar R$4.500 no final e aposentar pelo INSS. Aos 19 anos me deu uma intuição, algo visceral, que me tirou daquilo. Foi a primeira grande pivotada que eu fiz na minha vida, o primeiro grande turnaround que eu fiz. Eu fui registrado aos 14,
pedia conta aos 19, 20 ali, tinha um certo fundo de garantia já que eu tinha recebido da companhia, peguei todo o dinheiro, peguei da rescisão e entreguei na mão do meu pai. Falei, eu preciso estudar. Se eu não estudar, eu não vou ter futuro. Meu futuro não é esse que me venderam até agora. O meu futuro é algo que eu não sei o que é ainda, mas eu quero ir buscar. Então eu não sabia o que se tratava, mas eu sabia que tinha algo melhor do que aquilo que eu estava vivendo. Então, com coragem, com visão de futuro e acreditando muito na minha intuição, eu pedi a conta, dei o dinheiro da rescisão do meu pai e não sabia o que ia fazer. Aí, depois de 1 ou 3 meses, eu descobri. Eu falei, olha, eu já tinha entrado na faculdade de administração e aí me veio outro estalo. Eu falei, se eu não falar inglês, eu não tenho futuro. Olhei para o lado e falei, pai, o dinheiro da rescisão está guardado? Ele falou, tá. Eu falei, pega tudo, compra uma passagem para Londres, eu preciso falar inglês. Que se eu não falar inglês, eu não vou ter futuro. E aí eu não posso falar inglês das escolas que a gente aprende aqui, porque sempre fica aquela coisa engasgada. Eu queria falar o inglês britânico, o inglês nativo. E aí eu peguei todo o dinheiro que eu tinha construído dos 14 aos 19, 20 anos, compramos a passagem, um curso de Londres de 1 ano numa escola internacional de idiomas, e lá eu fui estudar. Sabendo o que aconteceria com o meu futuro? Obviamente que não, mas sabendo que no meu futuro ia ter coisa melhor do que eu estava vivendo. Então, assim, acreditando muito na minha intuição, fui para Londres, tive um dos melhores anos da minha vida, voltei com inglês fluente como um nativo. Quando eu cheguei no Brasil, o meu grande sonho era o quê? Era ser executivo, porque o meu pai era executivo. Então, enquanto eu era ali, trabalhava no chão de fábrica dos 14 aos 19, o meu pai, que trabalhava na mesma empresa, tinha uma sala com ar-condicionado, trabalhava de terno e gravata, e ele ia almoçar no restaurante ali dos executivos, enquanto eu almoçava no restaurante com 1000 empregados. Falei, cara, não é possível que eu vou terminar aqui, tem algo melhor que eu não estou enxergando ainda, mas eu tenho certeza que tem. Voltei de Londres, realizei o meu primeiro grande sonho. Bom, o segundo, né? O primeiro grande sonho foi aos 14 anos, registrado com carteira assinada. Naquela época, ter um registro em carteira assinada aos 14 anos era algo nobre. Toda mãe queria que um filho tivesse uma carteira registrada, porque aquilo praticamente selava o futuro da pessoa. Então, com 14 anos, eu achei que a minha vida estava ganha. Mas eu cheguei à conclusão de que não, ainda não era o meu ápice. E aí, eu, com essa minha intuição, fui buscar algo novo em Londres. Quando eu voltei, aos 21 anos, eu encontrei o meu primeiro emprego como executivo. E ali eu realizei o meu segundo grande sonho. Falei, cara, cheguei no topo, cheguei no teto, porque agora eu sou um executivo, eu estou com 20 anos, falo inglês fluente e minha vida está ganha. Eu vou trabalhar agora até o resto da vida aqui para eu ter a qualidade de vida que eu espero. Aí, com 21 anos, eu trabalhei dos 21 aos 28 anos em diferentes empresas. Ora estava feliz, ora não. Ora as coisas davam certo, ora não. Entendo que isso foi um período de aprendizado. E aos 28 anos eu fui contratado pela empresa que viria a ser a empresa que eu mais amei trabalhar em toda a minha vida como executivo, que é a Transitions Optical. É uma empresa do segmento óptico, uma empresa inclusive americana, daí onde vocês estão, líder mundial em vendas de lentes fotossensíveis. Ali eu entrei como gerente nacional de vendas. Imagina, eu era industrial do Senai e depois eu estava ali como gerente nacional de vendas de uma multinacional americana, falando em inglês com o presidente mundial da empresa nos Estados Unidos. Cara, bati no teto, né? Então, toda hora que eu achava que eu tinha batido no teto, isso que é legal, porque quando a gente persegue algo e que a gente teoricamente bate no teto, o legal de chegar lá é porque você descobre que você não chegou lá. Você descobre que tem mais coisa ainda para fazer. Então, enquanto você não chega lá, você fica naquela roda patinando, não evolui. E o que é legal de chegar lá? O legal de chegar lá é quando você chega lá, você fala, pô, eu não cheguei lá, tem mais coisa para fazer. O Stephen Covey, que escreveu o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele faz uma analogia que me lembrou exatamente isso que você falou. A vida é como escalar uma montanha. Você olha para cima e vê um pico, e mira naquele pico e vai. Quando você chega naquele pico, você descobre que a montanha continua subindo, que tem um outro pico. E aí você continua nesse rumo. Eu acho que o que você trouxe é exatamente isso, que é a beleza, né, da vida. Mas aí, então, eu queria que você continuasse contando essa trajetória na Transition e depois por que você resolveu empreender. Tá. E é justamente isso que está o segredo da vida, é você se reinventar a todo momento, é você não estagnar e ficar parado, né? Então eu fui me reinventando, intuitivamente, mas eu fui me reinventando, era algo que batia dentro de mim, eu precisava me reinventar. Aos 28 eu entrei na Transitions e fiquei no mercado óptico dos 28 aos 35 anos, muito feliz.
Foi um dos melhores períodos profissionais da minha vida, porque o mercado óptico me acolheu, é um mercado que eu amo, as coisas deram tudo certo, eu alcancei resultados exponenciais, eu me tornei gerente nacional de vendas, depois eu me tornei diretor de vendas de uma companhia multinacional italiana, depois eu me tornei CEO de uma companhia europeia aos 35 anos. Aí imagina, aquele garoto de 14 anos com carteira assinada no Senai, 35, era CEO de uma multinacional europeia. Eu falei, meu Deus, eu cheguei no topo de novo. Mas aí eu descobri que eu não tinha chegado de novo, porque a gente nunca chega. A graça da vida é chegar e descobrir que não chegou. E aí, com 35 anos, na posição de CEO, eu estava um pouco desconfortável com o que estava acontecendo, com algumas coisas que haviam me prometido e não haviam cumprido, então eu não estava muito confortável, e aí eu estava num momento assim de introspecção muito forte. E nesse momento eu encontrei um amigo que falou assim para mim, Léo, eu acho que tem alguma coisa maior a ser feito. Aí a gente nunca sabe o que tem de maior a ser feito no dia de amanhã, mas a gente tem que acreditar que vai ser algo muito maior que pode ser feito. Às vezes as pessoas analisam planilhas e planilhas e planilhas para entrar no negócio e esquecem que a intuição faz parte da decisão. Esquecem que o feeling, tudo que você construiu durante a sua vida também faz parte, tem que ser colocado na mesa. A decisão não é só através de uma planilha de Excel. E foi aí que, aos 35 anos, eu deixei de ser CEO de uma empresa multinacional europeia e assumi o desafio de empreender, coisa que eu nunca tinha feito na vida ainda. Inclusive, fazer coisas novas que eu nunca tinha feito na vida ainda, eu acho que é uma das minhas especialidades, né? Que eu venho pivotando minha vida e fazendo turnaround na minha vida ao longo da minha vida, desde os meus 14 anos. E aí, com 35 anos, esse amigo me falou, olha, vai empreender. Você já foi CEO, já foi executivo a vida inteira. Por que você não vai empreender? Vai olhar o outro lado da moeda. Vai entender como que empreendedor sente a dor de ser dono. Aí eu achei muito interessante essa frase. Eu falei, bom, eu tenho a dor de ser executivo. Eu sei analisar um DRE sendo executivo. Agora, eu não sei analisar um DRE sendo dono. Porque quando você analisa um DRE sendo executivo, por pior que seja o resultado, por mais que você perca seu bônus, que você tome uma bronca do seu chefe, mas não é o teu dinheiro que está ali direto, tomando risco direto. Agora, quando você é dono e você olha um DRE e na última linha você tem um resultado negativo, aí não tem quem te acuda, porque aí é só você. E aí o risco é muito grande, a dor é outra, o sono muda. Então, assim, você entra numa outra fase completamente diferente da vida. Aí, com 35, aceitei, eu deixei a posição de CEO, que eu achei que eu estava no topo, falando inglês fluente, CEO em São Paulo. Tinha 18 salários por ano, eu tinha carro da empresa. Pra você ter uma ideia, nem gasolina eu colocava no carro. Assim, eu tinha plano de saúde no Einstein. Era uma coisa que todo CEO tem. Aí eu abandonei o cargo de CEO, entendi. Ali eu já tinha também, dentro de mim, algo que me dizia, Léo, vai buscar coisa nova, porque tem algo que você ainda não viu e que você pode construir. E aí, com 35 anos, eu acreditando de novo na minha intuição, no meu feeling, aí é a parte mais difícil, deixar todo esse conforto de lado, toda essa segurança de lado, pedir a conta da empresa, abrir mão de todo esse conforto que a posição oferece, vendi, além de pedir a conta, vendi tudo que eu tinha, apartamento, terreno, 2 apartamentos que eu tinha tido como investimento, pegar todo esse dinheiro, coloquei 9 malas no meu carro, vendi tudo que eu tinha, coloquei as 9 malas no meu carro e passei na casa da minha mãe. Falei, mãe, eu pedi a conta do meu trabalho. Porra, a mulher quase tomou um choque, porque o sonho dela era ter carteira assinada com 14 anos. Porra, mas se esse CEO pediu a conta, me explica melhor. Eu falei, não, mãe, eu vou abrir empresa. Abrir empresa onde você vai? Eu falei, eu vou abrir em Florianópolis. Mas quem você conhece lá? Eu falei, mãe, não conheço ninguém. Eu tenho um amigo em Florianópolis que eu fiz durante a minha vida inteira, mas eu conhecia praticamente ninguém em Florianópolis. Aí ela falou, meu Deus do céu, o que você está aprontando? E o seu apartamento? Eu falei, tá vendido. E o teu emprego? Eu falei, pedi a conta. Onde que é a empresa? Em Florianópolis. Na verdade, ela não entendeu nada, né? Aí a primeira pergunta, depois dela tomar um choque, foi, meu filho, você tem plano de saúde? Pergunta de mãe, né? Você tem plano de saúde? Eu falei, mãe, também não tenho, mas vai dar tudo certo, fica tranquila. Aí me despedi da minha mãe ali, tava com, eu lembro até hoje, como se fosse hoje, meu carro parado na frente da casa dela, tinha 9 malas no carro, o meu banco ele ficava para frente, porque nem cabia eu no carro direito, tudo vendido e de novo pivotando a minha vida, deixando tudo para trás e pegando, dirigi 10 horas de São Paulo, Jundiaí, que é minha cidade natal, dirigi 10 horas daqui até Florianópolis, cheguei lá, entrei no hotel com 9 malas do carro, abri a janela do hotel, falei, e agora, com quem eu converso?
E o engraçado de tudo isso, que vale um parênteses muito importante, é que esse projeto das Óticas Carol de Florianópolis, que eu assumi esse desafio, ele já tinha passado na mão de um grande empresário da cidade de Florianópolis, um cara muito rico e muito competente e muito capaz, que pegou esse projeto na mão para analisar, para ele abrir as lojas da Carol em Florianópolis. E esse cara entregou esse projeto para um diretor financeiro, e o diretor financeiro fez 1 milhão de contas e devolveu para o cara, falou, olha, não assume esse projeto que ele não vai dar certo. E Óticas Carol em Florianópolis não vai dar certo, devolve. Esse cara pegou o projeto e devolveu para o presidente da empresa. Esse presidente da empresa é meu amigo até hoje. Aí o presidente da empresa, começando, a Carol na época tinha 300 lojas, hoje tem 1.300. Você nem consegue abrir Carol direito, tá igual o Boticário, né? Você tenta abrir, não dá. A praça tá toda ocupada. Na época tinha 300 lojas, ninguém acreditava na empresa. Mas eu acreditava no meu amigo que lá estava, porque eu acreditava na capacidade de gestão dele. Então eu também apostei nisso, apostei na capacidade que eu tinha do mercado óptico, eu já tinha 7 anos trabalhando no mercado óptico. Bom, e fui para Floripa. Você vai continuar a história, porque a história é cativante, mas também abrindo um parênteses aqui, gera vários déjà vus na gente aqui, né? E eu acho que quem está assistindo a gente também, né? Porque quantos de nós, né? Eu vivi uma experiência parecida, o Antônio, quando veio para o Brasil, a Paola também, nas pivotadas que ela deu na vida dela, e muita gente que está assistindo a gente. Essa coragem, essa percepção de que você chegou no teto e você ali sente alguma coisa, tem essa intuição de fazer alguma outra coisa, isso é extremamente importante. Mas, por outro lado, da onde vinha essa força, né? De onde vinha essa coragem? Justamente nessa questão da visão, né? De você olhar para frente e entender que tem algo muito maior. Você, quando assumiu, quando teve essa coragem, vendeu tudo, foi para um local totalmente desconhecido, quer dizer, saiu totalmente da tua área de conforto, você imaginava que você poderia, por exemplo, ter chegado a um processo de vender a tua empresa 2 vezes e levantar o equity, tudo que você vai contar para a gente agora, mas você já tinha claro isso, de que esse era o caminho, ou seja, havia por trás dessa tua intuição um como fazer, como chegar lá, e é isso que te motivou a voltar do zero, arregaçar as mangas e fazer tudo de volta no processo de construção de equity da Carol? Eu acho que esse sentimento ele não veio na data zero. Enquanto eu era executivo dos 28 aos 35 anos, eu vi algumas pessoas fazendo isso e aquilo ficou guardado no meu subconsciente. E aí eu vou conectar essa informação que ficou guardada no meu subconsciente, porque eu vi um colega meu fazendo isso, ele trouxe uma empresa do Japão, ele construiu valor para essa empresa, depois ele vendeu essa empresa para os japoneses. Eu falei, o que esse cara fez que eu não sei? Aí começo a me perguntar de novo. Aí eu vou pegar essa resposta aí dessa pergunta que você me fez, eu vou colocar essa informação desse amigo meu no meu subconsciente e vou emendar numa outra resposta. Da onde vem a coragem, Manuel? A coragem vem da preparação mais a capacidade de enxergar o futuro, a capacidade de visão. Porque se você não tem preparação, você não tem segurança para ter coragem de tomar uma decisão tão difícil dessa. Então as pessoas, elas não se preparam, elas nunca vão ter coragem. E se elas tiverem coragem de fazer algo, possivelmente elas podem entrar nas tristes estatísticas de falência que o nosso país produz. Então assim, a minha preparação ao longo da minha vida acadêmica, como executivo, até a minha experiência dos 14 aos 21 anos como industrial, chão de fábrica, aquilo também me deixou cascudo. Aquilo me deixou, sabe, naquela época não foi bom para mim, eu não era uma pessoa feliz fazendo o que eu fazia, mas hoje eu entendo que aquilo me deixou forte para tomar decisões futuras. E aí, Manuel, quando eu fui lá e abri a empresa, já respondo para você em que momento eu tive a sensação de construir o equity na companhia, tá? Só terminando a história antes, que é interessante, aquela pessoa que pegou o projeto da Carol e negou, devolveu para o presidente na época, que a empresa tinha 300 lojas, Paola, ele falou, não, por favor, aceita o projeto, eu estou começando como presidente da empresa agora, eu preciso de bons franqueados, você vai fazer um excelente trabalho em Floripa. Aí o cara pegou o projeto de novo, falou, olha, tudo bem, eu vou analisar pela segunda vez. Pegou o projeto de novo e de novo passou para o especialista em números. O especialista em números levou para a planilha, fez lá a conta dele, devolveu, falou, cara, desculpa, eu não assumo essa responsabilidade. Se quer abrir, abre, mas não vai dar certo. O cara pegou o projeto de novo, devolveu. Foi aí que o projeto apareceu para mim. Falou, Léo, entreguei para uma pessoa, essa pessoa não quis assumir. Você assumiria? Aí eu comecei a fazer conta de novo. Contas tangíveis, contas intangíveis, botando na mesa a minha capacidade de preparação e a minha capacidade de visão. Junto de tudo isso, tomei a decisão de ir. Comecei a empresa da Data Zero lá, Manuel. Quando eu comecei a empresa da Data Zero aos 35 anos, em Floripa, eu abri a primeira loja com 35 anos, em 5 de janeiro de 2013.
que eu estava fazendo nesse dia? Varrendo o chão, limpando o balcão de loja, contratando vendedor, limpando vitrine, arrumando produto. Ou seja, outra coisa que é muito importante a gente compartilhar aqui é porque às vezes a gente está numa posição tão confortável, a gente está numa posição de diretor, de CEO, está tudo tão gostoso, tão confortável ali. Você até diz que ama o que você faz, né? Porque você diz que você ama o que você faz, porque tem tanto conforto ao teu redor que você fala, não, eu não posso perder isso por nada. Mas às vezes o perder isso é o que te faz levar para uma vida nova. Porque eu tinha secretária, eu nem botava gasolina no meu carro quando eu era CEO. Aí do dia para a noite eu fui varrer chão de loja. Mas assim, o varrer chão de loja foi o que abriu as portas para mim. Então, às vezes, você dá 3 passos para trás e ter a sensibilidade, a humildade, a sensibilidade de botar a mão na graxa, aquilo pode te impulsionar para o futuro. E foi isso que aconteceu na minha vida. Então, eu comecei a primeira loja das Óticas Carol, eu abri a primeira loja das Óticas Carol no estado de Santa Catarina. A Carol, na época, tinha 300 lojas. Ninguém sabia o que era Carol. Naquele estado, sabia o que era Carol em São Paulo. Mas lá em Santa Catarina ninguém sabia. Eu lembro até hoje, as pessoas paravam na frente da loja, olhavam para cima assim, lia a Carol e falavam assim, quem que é a Carol aqui dentro? Eu queria conversar com a dona. Era assim, ninguém sabia o que era uma rede. Hoje a Óticas Carol é um fenômeno. Mas na época tinha que ter coragem. Aí, com 35 anos, abri uma loja. A hora que eu vi, já estava com 10 lojas. Colocando intuitivamente, Paola e Antônio, muito do que eu aprendi durante a minha carreira como executivo, porque como executivo eu tive muitas aulas de compliance, de governança, eu aprendi a ler DRE, ou seja, eu me tornei um excelente profissional como executivo. A hora que eu fui abrir uma loja, eu falei, cara, simples, eu vou pegar a receita da Carol, pego a receita do que eu aprendi a vida inteira, coloco no liquidificador, boto o meu tempero e vou botar para funcionar. E aí a coisa explodiu. A hora que eu vi, eu estava com 10 lojas, a grande Florianópolis estava dominada, a gente já era líder em venda dos principais produtos. Isso versus empresas que estavam lá já há 20, 30, 40 anos em Floripa. E o mais engraçado de tudo isso é que, além desse cara, desse colega, eu conheço esse cara até hoje, tá? Que não aceitou o projeto. Além dele não ter aceitado o projeto, quando eu cheguei em Floripa, eu conheci algumas pessoas, porque no primeiro ano ninguém me recebia em Floripa. Quem é você? Eu sou o Léo. Você veio fazer aqui? Eu vim abrir Carol. Ninguém sabia o que era Carol e ninguém sabia quem era o Léo. Então, assim, todo mundo falava, Léo, Floripa é uma cidade difícil, as pessoas lá só conversam entre si, é uma ilha. Então, assim, você não conhece ninguém. Não faz isso, vai dar tudo errado. E outra, você é paulista. As pessoas lá não compram de gente de fora. As pessoas só compram de quem mora lá, de quem nasceu lá. Floripa é uma cidade onde todo mundo se conhece, é uma ilha redonda, todo mundo fala com todo mundo. Então, eu tive, além desse cara recusar o projeto, e além de eu ter tido essa não impulsionamento das pessoas de falar, não faz, um dia eu encontrei uma pessoa, uma história bem engraçada, encontrei uma pessoa, eu já tinha uns 6 meses de loja lá, ainda estava varrendo o chão, limpando vitrine, aquele rolo todo de início de empresa, encontrei uma pessoa lá que falou assim para mim, você veio abrir, Carol? É você que veio abrir? Eu falei, sim, sou eu. Ele falou, cara, era uma pessoa lá de Floripa, ele nasceu lá. Ele falou assim, cara, então eu vou fazer o seguinte, eu tô vendo que você tá meio apreensivo, você tá muito agitado, que você tá começando uma empresa do zero, você largou tudo em São Paulo, eu vou fazer o seguinte, eu nasci aqui e eu vou te dar a receita do sucesso. Eu vou te ensinar como é que você fica milionário em Floripa. Eu falei, nossa, não acredito, alguém está conversando comigo e alguém vai me ajudar. Eu falei, então senta aqui, me explica como é que eu fico milionário em Floripa. Porque não é por ficar milionário, é por sobreviver, que eu não queria que minha empresa quebrasse. Aí eu falei pro cara, me ensina como é que eu fico milionário. O cara olhou pra minha cara e falou assim, é muito simples. Chega bilionário. Rapidinho você vai ficar milionário. Ou seja, mais um incentivo contra. Porque ele falou, chega bilionário, vai dar tudo errado, você vai perder tudo e você vai ficar milionário. Então assim, simples assim. Então assim, tudo que eu ouvi era contra eu fazer esse movimento. Tudo. Desde deixar um emprego de CEO com todas as seguranças, desde o cara que recusou o projeto, até o cara que me ensinou a ficar milionário, que era chegando bilionário. Ou seja, você ia perder tudo e ia dar tudo errado. Contra tudo e contra todas as estatísticas, eu acreditando muito na minha intuição, eu trabalhei 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí já começa a entrar algumas coisas que eu fiz, que eu aprendi como executivo e que eu comecei a aplicar, que começaram a dar certo na minha empresa. Uma delas, por exemplo, é uma dica muito importante. Eu fiquei 36 meses sem tirar 1 centavo de lucros e dividendos da empresa. Então, assim, eu era CEO, ganhava um salário aqui em cima, e quando eu fui para lá, eu vim para um Prolabore aqui embaixo, eu reduzi todo o meu padrão de vida na pessoa física, em prol de um projeto futuro.
E eu cheguei lá com 4 vezes menos padrão de vida do que eu tinha e já ciente que eu ia ficar 3 anos sem retirar 1 centavo da empresa. Então eu fiquei 36 meses sem tirar 1 centavo de lucros e dividendos. E ainda, outra sugestão muito importante, eu tinha acumulado de um período da minha vida pelo menos 12 meses de fluxo de caixa para a minha pessoa jurídica, que era para a minha companhia, eu tinha isso como garantia, e também tinha 12 meses de fluxo de caixa para a minha pessoa física. Então, olha como aí já começa o mindset de construção de equity, tá? Porque quando você começa uma empresa da data zero, com um mindset já de visão a longo prazo, e não tipo, eu vou abrir uma empresa porque no 3º mês eu já quero retirar dinheiro, porque eu já quero trocar de carro, porque eu já quero ficar rico, porque eu já quero que as pessoas olhem que eu tenho sucesso. Mas, gente, ninguém precisa olhar que você tem sucesso. O teu sucesso vai vir ao longo do tempo. Isso aqui não é uma corrida de 100 metros, isso é uma maratona. Então vamos com calma que vai dar tudo certo. Então Léo, eu já comecei isso tem um espelho aqui nos Estados Unidos, né? E algumas semanas a gente fez um programa maravilhoso. Quem não assistiu, volte aí e veja, com a doutora Carla Sarni, da Sorridentes, e ela falou exatamente a mesma coisa que você. Ela nem carro comprou para reinvestir o dinheiro na empresa, né? Então você começou a desenvolver a sua fórmula de geração de equity. Você percebeu nesse momento que era mais importante, ao invés de pegar o lucro, né, e esbanjar esse dinheiro por aí, era melhor reinvestir na sua empresa, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse método. Por que é importante, no começo, continuar adubando ali a plantinha para ela realmente chegar no ponto de geração de equity? Pô, essa pergunta é excelente e vou te dar um gatilho muito legal de em que momento que eu tive de novo essa disrupção na minha vida, porque minha vida é engraçado, e se eu puder passar alguma coisa para as pessoas é o seguinte: alcance o teu ápice, porque é lá que você vai entender que não é o teu lugar ainda, que depois você vai encontrar, que foi o que a Paola acabou de dizer também. Antônio, você sabe que momento eu descobri que eu podia construir equity para a empresa? Foi no melhor momento da empresa. Foi quando eu já tinha, acho que eu tive empresa lá há 5 ou 6 anos. Foi acho que do 2º para o 3º ano, do 3º ano para o 4º, que a empresa explodiu. E eu nunca tirei tanto dinheiro igual eu estava tirando na minha vida, igual eu estava tirando lá na empresa. E nesse momento que eu comecei a tirar o dinheiro que eu nunca tinha tirado na minha vida, que eu falei, meu Deus, eu posso ter acesso a isso. Eu já ganhava, aí esse dinheiro já era 3 ou 4 vezes mais do que eu recebia como CEO. Então imagina, eu era CEO, trouxe a 4 vezes abaixo, depois na hora que a empresa explodiu eu fui 4 vezes acima. Olha o quanto é importante esse 2 passos para trás para depois impulsionar para frente. Aí, Antônio, foi justamente nesse momento que eu comecei a ter a possibilidade de tirar tudo que a empresa dava, que eu falei que eu teoricamente estava de novo no topo. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. Eu estou tirando muito dinheiro da empresa, e se eu continuar fazendo isso, eu posso levar a empresa à falência, ou eu posso enfraquecer minha companhia. Aí veio o clique. Eu falei, não posso fazer isso. Então eu preciso tirar menos dinheiro da empresa, fortalecer a companhia. E aí eu lembrei intuitivamente daquele amigo meu que tinha construído companhia lá atrás e tinha vendido. E aí intuitivamente eu falei, me perguntei de novo, lembra da pergunta que eu fiz pro cara de 60 anos do meu lado? De novo eu me fiz uma pergunta que mudou minha vida. Eu falei, mas será que a retirada de lucros e dividendos é o maior dinheiro que eu vou poder acumular em toda a minha vida? E me fiz essa pergunta mudou minha vida, porque a partir daí eu falei, vou estudar. E quando eu fui estudar, eu comecei a entender que maior do que o dinheiro de lucros e dividendos que você pode tirar ao longo da história da tua empresa, é o dinheiro de quanto a tua empresa pode valer. Isso é o mais importante. Aí que está o grande gatilho. Então foi no momento que eu podia tirar tudo, que eu falei que eu dei um passo para trás, falei, opa, tem alguma coisa errada, e falei assim, vou estudar. E aí eu fui estudar e eu encontrei a seguinte, e eu nos meus estudos, eu cheguei à seguinte percepção. Eu falei, olha, o quanto a minha empresa pode valer é muito maior do que o quanto eu posso tirar de lucros e dividendos ao longo da história da minha empresa. Aí eu falei, pronto, tá na hora de pivotar tudo de novo. E aí eu resolvi pivotar tudo de novo, recolher, não tirar tudo que a empresa dava e reinvestir tudo na companhia. Eu já tinha feito isso nos 3 primeiros anos, lembra? Então aí que tá, aí uns gatilhos que fazem a coisa começar a dar certo, né? Durante 3 anos eu não tirei 1 centavo. Eu já entrei na empresa com fluxo de caixa na pessoa física e o fluxo de caixa na pessoa jurídica de pelo menos 12 meses. Isso é um grande gatilho para os negócios darem certo.
Depois, quando a empresa, a partir do terceiro ano que a empresa começou a explodir, e eu tive acesso àquele dinheiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto, que eu comecei a ter acesso ao dinheiro que eu nunca tive, eu falei, opa, agora que eu cheguei onde eu queria chegar, que eu sonhei isso a vida inteira, eu não posso mais fazer, porque tem alguma coisa errada aqui. Mas eu não sabia o que tinha de errado. De novo, eu segui a minha intuição. De novo, eu segui o meu feeling. Falei, tem alguma coisa errada aqui. Dei 2 passos para trás, deixei o dinheiro parado e comecei a falar, o que tem de maior? Aí eu descobri que maior do que lucros e dividendos é quanto a empresa podia valer. E aí eu comecei a construir esse valor para a companhia. Mas então, equity, né? É quanto a sua empresa vale. Principalmente no momento que você consegue vender, porque às vezes tem gente que acha que a empresa vale muito, mas ninguém está disposto a pagar aquele valor, então não tem essa equity todo. Eu só queria entender, vamos dizer, pela minha experiência, um dos pontos mais importantes na valorização da sua empresa é faturamento e resultado, e o lucro dessa empresa. Então, quer dizer, basta crescer a empresa em termos de faturamento e de lucro, só fizer isso, eu estou construindo equity na minha empresa? Excelente pergunta, porque eu passei a minha vida como executivo analisando faturamento bruto, lucro líquido. Não é só isso. Aí que está o grande gancho. Tem um negócio dentro da empresa que é construído diariamente, que é invisível e que os empreendedores às vezes não olham e tem que ser medido diariamente, que é isso que vai fazer a sua empresa ser líquida, a sua empresa ter liquidez ali na frente. Porque igual você falou, Paula, não basta você ter uma empresa que você acha que vale milhões, mas você ter uma empresa que não tem liquidez. Então você não tem milhões, você acha que tem, mas não tem. Aquele dinheiro ele não existe para você. E o que acontece? Tem um negócio que chama passivo. O passivo é um inimigo invisível que ele todo dia ele vai lá e come um pouquinho da tua empresa, todo dia ele vai lá e se constrói um pouco, todo dia ele vai lá e aumenta. E se você não olhar e não medir, se você está criando passivo diariamente na tua companhia, um dia a tua companhia pode estar valendo muito, mas na hora que você piscar e abrir o olho, você tem tanto passivo acumulado ao mesmo tempo, que o passivo que você tem invalida todo o valor que você construiu, mesmo faturando bastante. Então, faturar não basta, porque você pode estar faturando bastante e pode estar criando um passivo trabalhista que ele é tão grande quanto a capacidade, quanto sua empresa pode valer. Então, tem alguns indicadores. Só importante, para quem não entende, passivo são as dívidas que você tem. Você tem dívidas que são visíveis, parcelamentos, financiamentos, e você tem dívidas invisíveis, como o passivo trabalhista que ele falou. Se você parar a sua empresa, tiver que demitir todo mundo, além dos riscos de reclamação trabalhista, na hora de fazer a avaliação da empresa, as pessoas vão fazer as contas desse passivo e vão diminuir do valor da empresa, né? Continua aí, vai lá, Léo. Então, esse equilíbrio que você acabou de explicar, ele é fundamental, porque assim, eu tenho uma frase que eu uso assim, quanto mais passivo se cria, menos a companhia vale. Quanto menos passivo se cria, mais a companhia vale. Óbvio que tem alguns gatilhos a serem aplicados juntos dessa construção que vão fazer a tua empresa valer mais e ter liquidez. Mas uma coisa que as pessoas não olham e que eu converso com empresários, amigos que estão ao meu lado, eu falo assim, você mede os passivos da tua companhia? Porque se você não mede, é importante que você tenha isso medido diariamente, porque é tão importante quanto construir faturamento, novos clientes ou lucro líquido, é você saber o quanto de passivo você está gerando ou não. E aí, Paula, tem passivo trabalhista, tem passivo fiscal, tem passivo contábil, tem passivo tributário. Então tem uma dezena de linhas que devem ser olhadas para que você possa construir de fato equity para a companhia e para que ela tenha de fato liquidez. Tá? Então foi isso que eu fiz. Agora, como é que eu não construí passivo? Lembra que eu fui executivo dos 28 aos 35? Como executivo e CEO de multinacional americana e europeia, cara, os caras eram loucos em cima de mim, né? Não podia fazer nada de errado. Então a linha do budget tinha que bater, a gente tinha aula de compliance, como que a gente conversa com o concorrente, como que a gente se fala no mercado, relações com clientes, o que podia, o que não podia. Então, durante a minha carreira, eu construí tanto essa sensação de compliance correto que eu apliquei na minha empresa. Então, intuitivamente, ali dentro da minha empresa na Data Zero, eu já estava meio que construindo ali o equity dela ou tornando a minha empresa líquida, vamos dizer assim. Ô, Léo, e aí eu tinha certeza de que esse papo ia fluir desse jeito, e a gente ainda tem muito o que falar, mas eu queria falar um pouco de futuro agora, tá? Porque as dicas que você deu, elas são muito, muito, muito aplicáveis, não só para quem é empresário e está vindo a gente no Brasil hoje, e está se perguntando, como você se perguntou, será que eu estou nesse ápice tirando e qual é esse valor?
como é que eu estou olhando a questão do passivo, do real valor. E você explicou uma coisa que eu acho que é muito difícil, eu que estou empreendendo aqui nos Estados Unidos, numa área de startup. Por que as startups valem tanto na questão de valor de equity? Porque elas não têm passivo, é algo futuro que você está vendendo, né? Você construiu equity em economia real, mostrando ali no número. A tua empresa, você valeu por... Né, você vendeu ela para um multiplicador de geração de caixa, de EBITDA, muito maior. Então, o desafio de fazer isso na economia real é muito grande. Olhando um pouco para frente, porque a gente acha que vai continuar esse papo num outro dia, eu tenho certeza, inclusive eu queria que as pessoas depois também pudessem saber como é que elas conseguem absorver mais essas técnicas do Léo. Né? Quando você olha para frente, quer dizer, qual é a tua visão, qual é a tua missão hoje, que você já fez uma saída, 2 vezes saídas estratégicas, né? E hoje você está cada vez mais buscando essa autoridade na área de equity, aí no Brasil, obviamente, também podendo ajudar empresários aqui nos Estados Unidos. Qual é a tua visão, qual é a tua missão nesse intuito de ajudar empresários para que possam ter esse mindset e olhar para esse negócio de uma forma muito mais sobre valor, menos sobre apenas na questão do lucro? Qual é a tua missão hoje nessa empreitada nova que você tem? Eu construí do zero e vendi 2 empresas, né? Então eu vendi a primeira empresa na Grande Florianópolis, entendi no meio do caminho que eu podia construir equity, gerei liquidez, porque além de construir equity, você tem que ter a capacidade de gerar liquidez para o teu negócio. Gerei liquidez e fiz a saída, fiz o meu exit, vendi a minha companhia. Depois, uma vez feito isso com sucesso, aí de novo, cheguei lá, né? Fiz uma empresa do zero, ganhei mais que quando eu era executivo, vendi a companhia, realizei o dinheiro, cheguei lá. Aí eu falei, será que eu cheguei lá? Só que eu tinha escrito a forma com que eu fiz tudo isso. Então aí o que eu fiz? Eu falei assim, cara, será que foi sorte ou será que foi competência? Então eu quis testar na minha própria pele, eu quis usar a estratégia do skin in the game em cima de mim de novo, para ver se o que eu tinha feito tinha fundamento. O que eu fiz? Fui até Blumenau, lá em Floripa não podia mais fazer nada, que eu tinha um contrato de non-compete, fui até Blumenau e falei, vou começar de novo. Só que agora, com a mentalidade de construção de equity na data zero. E não igual fiz na outra do meio do caminho para frente. E aí eu falei, eu vou aplicar tudo que eu escrevi na minha companhia com a mentalidade de construção de equity da data zero e vou ver em quanto tempo eu vendo a minha empresa. E aí abri a primeira loja em Blumenau, abri a segunda, abri a terceira. A hora que eu assinei a 4ª loja, bateram na minha porta. Quer vender tua empresa? A minha empresa estava valorizada e com liquidez. Obviamente que eu fiz a venda da segunda empresa e aí eu falei, eu tenho a receita pronta. O método está pronto, porque eu fiz e depois eu retestei ele na minha própria pele. Eu falei, está pronto. E aí, Manuel, respondendo a tua pergunta, tem um dado no Brasil hoje que me incomoda muito profundamente. 25% das empresas hoje no Brasil fecham em menos de 2 anos de vida. E as que restam, mais de 60%, fecham 5 anos após serem criadas. O Brasil, ele pune o empresário. O Brasil pune quem gera trabalho, o Brasil pune famílias, o Brasil pune sonhos de pessoas que querem empreender, que tem acumulado ali um dinheiro que ele demorou a vida inteira para acumular, e ele vai aplicar num negócio e ele quebra, ele fale. Por quê? Porque o sistema, ele pune o empreendedor brasileiro. E aí nasceu dentro de mim, nessa nova fase, depois que eu vendi as 2 empresas, aí a partir dos 42 de novo, eu falei, não, eu não posso fazer isso só por mim, eu preciso fazer por nós. E agora eu estou numa nova fase na minha vida, onde eu quero levar essa mensagem para as pessoas, onde eu possa ajudar as pessoas a construírem equity da data zero, ou construírem equity no momento que eles estão, para que a companhia tenha 2 opções. Primeiro, tenha liquidez para um dia esse cara poder vender a empresa ou não. E segundo, eu falo, mesmo que você um dia não queira vender sua empresa, mesmo que você hoje não queira, mas a construção de equity gera uma vantagem competitiva incalculável para o seu negócio. Por quê? Porque quando você constrói equity para um negócio, você está blindando o teu negócio teoricamente para ser vendido. E quando que você vende um negócio? Você vende um negócio na alta, você não vende um negócio na baixa. Quando eu vendi a minha empresa em Florianópolis, algumas pessoas mandaram mensagem para mim me chamando de louco. Pô, você é louco? Você largou tudo, você varreu o chão da loja, no melhor momento você vende. E para eu explicar para essas pessoas que justamente é no melhor momento que se vende uma empresa. Porque você não vende uma empresa no pior momento. Porque senão você vende ela, imagina, você trabalha 30 anos. Aí você vende a tua empresa no pior momento. Aí você fala, pô, eu trabalhei 30 anos, eu vendi no pior momento, não pagaram o que valia e eu tô amargurado e aposentado. Cara, não construa isso para sua vida. Uma empresa se vende no melhor momento. Quer o caso do Elon Musk, um exemplo claro, que eu vou dar um exemplo aqui para as pessoas? O Elon Musk, em 1995, abriu a Zip2.
Depois ele abriu a PayPal, depois ele abriu a SpaceX, depois ele abriu a Tesla. Eu costumo dizer, só encaixando aí na resposta, a gente tem pouco tempo, mas a gente teria muita coisa para falar, que é muito mais fácil você ficar bilionário. Você não fica, por exemplo, você pode ficar milionário vendendo uma caneta, mas você vai ficar bilionário vendendo a fábrica da caneta. Então, o que eu desenvolvi dentro de mim? Desenvolver negócios, criar valor para o negócio e fazer a venda desse negócio. Porque, assim, a exemplo dos grandes bilionários do mundo, o que eles fazem? Eles transacionam empresas. Eles não transacionam produtos. Então, Léo, mas eu não quero ficar bilionário. Cara, não tem problema. Você quer ter uma vida com qualidade, com conforto, você quer blindar o teu negócio e ter vantagem competitiva para você ter um negócio muito importante, Manuel. Engatando um pouco numa pergunta que você fez lá atrás. Por que tem empresas que valem muito e outras que valem menos? Porque as empresas que valem mais, elas têm uma palavra-chave que é muito importante, que eu recomendo todo mundo analisar internamente se a sua empresa tem. É uma palavra que chama perpetuidade. A sua empresa é perpétua? Quanto menos perpetuidade você demonstrar ao mercado, menos valor você tiver. Quanto mais perpetuidade você conseguir demonstrar ao mercado, mais valor a sua empresa vai ter. Cara, é o exemplo das empresas que valem mais hoje, são as empresas que nos transmitem ter mais perpetuidade. Ninguém vai investir e comprar uma empresa que vai quebrar amanhã, ou daqui a um ano, ou um mercado que não vai mais funcionar, concorda? Então isso é uma outra coisa que eu sempre apliquei, é gerar a sensação ou a capacidade de se perpetuar. Isso é uma coisa que eu fiz nas minhas empresas e deu muito certo, é uma outra dica que eu deixo muito importante. Excelente, Léo. Olha, uma aula aí que realmente dá pra gente fazer 3 horas de programa aqui. Vou fazer um próximo, né? Fazer o próximo e... Você sabe que tem mais coisa aqui, viu? Pena que o tempo é curto. Mas a gente volta nisso também, não tem problema nenhum. Eu só queria te parabenizar, porque você, diversas vezes durante essa entrevista, você falou, olha, eu não sabia, eu me perguntei e eu fui estudar, né? E recentemente, no ano passado, né, a gente fez um workshop muito interessante aqui, eu, a Paola, o Manuel, e você estava lá como aluno, né, e você ganhou estrelinha no caderno ali, porque era o aluno mais atencioso, que mais fazia perguntas, dava para ver essa vontade de aprender, de escutar e de colocar em prática aquilo que os outros falaram, né? Então, parabéns por tudo isso, essa sua trajetória e tudo isso que você construiu. Obrigado. E você sabe que, pegando o carona no que você falou, quando eu abri a primeira loja das Óticas Carol, eu tinha acabado de abrir a mão de uma posição de CEO. Então, eu tinha formação acadêmica muito forte, eu tinha sido gerente nacional de vendas, diretor nacional de vendas, CEO de empresas americanas e multinacionais. E quando eu abri a primeira loja das Óticas Carol, a primeira coisa que eu falei dentro da franquia foi, eu não sei nada, me ensinem tudo, porque eu preciso aprender. E eu acho que foi isso, a minha capacidade de reduzir o meu padrão de vida e a minha humildade em dizer, eu não sei nada, me ensinem, que fez com que eu pudesse potencializar o negócio. Por quê? Porque eu comecei reaprendendo tudo de novo aos 35 anos, de forma humilde, com todo mundo me ensinando. E aí a coisa começou a explodir. E a hora que a coisa começou a dar certo, aí sim eu coloquei o meu tempero. Aí a hora que eu estava seguro, que eu aprendi e que eu estava aplicando a coisa certa, eu coloquei o meu tempero. Eu coloquei o meu tempero, a coisa, pum, foi embora. E aí no meio do caminho eu descobri a palavra mágica chamada equity, criei liquidez para o negócio, fiz a saída e um mandado muito importante. Por que vender uma empresa? Essa é uma outra coisa que eu queria deixar antes de ir embora. Quando eu vendi minha empresa, o valor que foi colocado na minha empresa para que eu pudesse vender, sabe qual foi a primeira conta que eu fiz quando eu vi o valor na minha frente? A primeira conta que eu fiz foi o seguinte, quanto eu preciso para viver por mês? Aí eu tinha o valor de quanto eu precisava para viver por mês. E aí, Paola, eu tinha o valor que me pagavam pela empresa. O que eu fiz? Eu dividi um pelo outro. Eu olhei, eu falei, meu Deus, estão me pagando 15 anos de trabalho futuro pelo meu negócio hoje. Ou seja, os lucros futuros que eu teria que acumular no futuro durante 15 anos estão me antecipando a valor presente. E eu não vou precisar trabalhar 15 anos para ter esse dinheiro já que estão me dando à vista. Aceitei na hora. De novo, eu sabia o que ia acontecer comigo amanhã? Não. Mas eu sabia que se eu tivesse um propósito forte, concreto e ético, alguma coisa muito legal ia de novo ia gerar uma luz na minha vida. E é justamente o que aconteceu e hoje eu ajudo empresários a olharem para a empresa não como uma empresa que somente tira dinheiro, não como uma empresa que pode quebrar, mas uma empresa que pode construir valor ao longo do tempo, construir equity e um dia você ter a opção ou não de fazer a saída dela com, quem sabe, 10 ou 15 anos de trabalho futuros, né? Maravilhoso, Léo. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Paola, muito obrigado também.
Imagina, eu agradeço muito e eu acho que Léo trouxe uma mensagem super importante. Toda empresa, ela tem uma curva parabólica, ela sobe e desce. E se você não souber vender nessa fase que ela está em cima, você pode se afundar, morrer abraçado com essa empresa. Então, eu acho que essa é uma mensagem super importante. Valeu demais. Obrigada, Léo. Obrigado, Manuel. Obrigado, Antônio e Paola. E, Léo, consegui realizar um sonho que era trazer você e essa competência e dividir isso para os nossos ouvintes. Eu acho que esse mindset, isso que você deixou hoje plantado aqui, coloca muito, mostra muito o que é uma outra realidade, percepção de negócio. Os negócios são feitos para vender, se você quiser fazer, e tem que fazer isso de forma estruturada. Então, que bom você ter essa missão, não só aí no Brasil, né, de fazer com que o empresariado ou que o empreendedor brasileiro ele consiga prosperar para a perpetuidade, né, dos seus negócios, mas também a gente pode fazer isso aqui nos Estados Unidos. Está convidado para a gente poder aplicar essas técnicas aqui nos Estados Unidos, né, nos projetos que eu, Paulo e Antônio temos aí junto com os empreendedores, tá bom? Você sabe que os indicadores dos Estados Unidos são próximos dos indicadores brasileiros. Exatamente. Né? Porque o que manda no sucesso de uma companhia não é o local que você está, mas é a gestão que você tem. Eu tenho mais material no meu Instagram, @LeoMenon. O meu @LeoMenon tem ponto entre as letras, mas se você digitar lá @LeoMenon tem mais material. E eu fico sempre à disposição de vocês três, são amigos queridos que eu gosto, que eu fui aluno de vocês. Eu amo ser aluno, tá? Eu amo ser aluno, então eu fui aluno de vocês. Tenho muito orgulho em prazer em dizer isso. E o dia que vocês precisarem, eu vou estar aqui à disposição para compartilhar e para conversar, porque eu acho que tem muito mais a ser dito sobre isso. Só para fechar, quando uma pessoa tem a mentalidade de retirar pro labore, a mentalidade dela é só para aquilo e as decisões estratégicas da companhia são voltadas a retirar pro labore. Quando a pessoa tem a mentalidade para tirar salário, todas as decisões estratégicas são para salário. Quando ela tem a mentalidade de retirar dinheiro, lucros e dividendos, toda decisão estratégica vai para a retirada de lucros e dividendos. E com isso afeta o quê? Talvez a qualidade na contratação e desenvolvimento até de pessoas. Porque se o foco número 1 é dinheiro, por que eu vou me preocupar com o resto? Mas quando a pessoa tem a mentalidade para a construção de equity, todas as decisões estratégicas são voltadas à construção de equity. E aí você tem uma companhia mágica na mão, é aí que a magia acontece. Fantástico, Léo. Muito obrigado. Muito obrigado também a você que nos acompanhou hoje nesse belo programa aqui com o Léo Menon. Fique com a gente. Até a próxima semana em mais um programa Business Time. Até lá.